Marco, seja muito bem-vindo à Teatro Porto Além. Vimos que já está a vestir as suas medalhas, né? E como é que está? Estou muito bem, obrigado. E agradeço muito pelo convite. É uma iniciativa muito boa poder conversar e mostrar um pouco daquilo que é a minha arte e aquilo que eu gosto de fazer. Então, Marco, recentemente conquistaste uma importante vitória, mesmo estando lesionado. Como é que descreves este momento? Foi para mim um momento muito, muito bom. Foi de facto abriu uma certa porta na minha cabeça que eu não pensei que tivesse até o momento, porque foi um campeonato ou uma luta que eu já estava pronto mentalmente e fisicamente para estar mesmo lá e com força bater de frente com um adversário. E há 2 semanas para a luta tive uma lesão grave que me danificou um ligamento no pé, tive a andar de muletas e tudo mais, mas desde o início eu sempre disse que eu estaria bem, eu ia me recuperar e estar forte para lutar. Alguma coisa na minha cabeça estava já convicta de que eu ia conseguir lutar e ia vencer. Então foi só acreditar e lutar. E nesse caso, qual era a gravidade dessa lesão? Numa escala de 0 a 10 era um 6, porque estava muito perto de ter rompido o ligamento. Ok. Foi um estiramento no ligamento do pé e foi-me receitado descanso mesmo, total, sem andar, sem mexer. Fiquei com canadianas, só que muito entediado por não conseguir fazer nada. Ok. Ia para a academia, para pelo menos ver treinos e ter contato com isso, de muletas, só para continuar dentro desse meu mundo. Ok. E em algum momento pensaste em não competir? Pensei, eu duvidei a faltar uma semana, porque imagina, a competição é daqui a 2 sábados e eu tive a lesão hoje. No próximo sábado eu tinha posto na minha cabeça que eu ia ver como é que eu estou para lutar. Ia pensar se já estou bem, se já consigo andar, se já estou fixe para essa luta. Para poder lutar, sim. Nesse sábado eu continuava com dores, continuava de muletas e eu estava, vou mesmo lutar? Será que eu luto? Não luto? Estava com aquela indecisão, mas depois pensei, não, tenho que lutar. E qual foi a reação da tua equipa? Sabendo que o Marco, mesmo vindo de uma lesão, né, podemos dizer grave, querendo lutar. Qual foi o que eles disseram desse caso para si? Todo mundo ficou em choque com a minha decisão e muitos dos meus colegas perguntaram se eu tinha certeza e se eu não queria mesmo alterar a luta ou desistir, por assim dizer. Porque até quarta-feira, antes do campeonato, eu estava de muletas ainda e nesse dia eu tentei treinar, treinei um pouco, mas não deu, o pé pediu descanso e voltei a treinar quinta-feira. Depois todos os meus colegas olharam para mim, tu vais mesmo lutar? Seu louco. E em que momento percebeste, durante a luta, em que momento percebeste que poderias vencer o combate? Como é que foi? Ou melhor, pode-nos contar como é que foi, aceitado no tatame e tudo mais? Esse dia foi um dia muito, muito bom. Eu acordei bem, tranquilo, muito calmo, com muitas poucas dores. Estava a andar normal, caminhava normal. Assim que acordei, fiz uma massagem no pé com uma pomada relaxante, anti-inflamatória. Depois fiz um gelo no pé e depois fiz aquela cena de água quente, água fria, para dar aquele choque e recuperar o ligamento, né, para dar aquele suporte. E depois fui para o campeonato e com muito cuidado isolei muito bem o pé da lesão, para não haver problemas de torção. Desculpa te interromper. Será que o teu adversário não pensou sobre isso? Eu acredito que ele tinha pensado, mas uma coisa particular do jiu-jitsu é que há muitos ataques de pé, braço, então eu já sabia que ele ia atacar um dos 2 pés. E o meu medo era ele atacar o pé que estava errado, o pé malaico no caso, né? Estava com muitas dores. Então tive que isolar os 2 pés para deixar aquela dúvida. E por sorte minha, ele atacou logo o pé que estava bom. Então deu para resistir e defender.
Houve fuga de informação nesse caso. O Marco está lesionado. Mas vai dar para a competição então. Não sei, se Não. calhar houve, se calhar não houve, porque nós temos amigos em comum e há pessoas que nos conhecem, então é provável que tenha E havido qual foi, uma nesse caso, a outra coisa. estratégia que faz com esta lesão para a luta? A estratégia para essa luta foi lutar a defender o pé e sempre expor ou deixar que ele pudesse atacar o outro pé, Ok. para tirar sempre de vista o pé que estava lesionado. Então, assim, ele podia focar só num pé, achando que era esse, e eu podia estar tranquilo que eu ia conseguir defender, e assim aconteceu. Ok. E houve algum momento complicado durante a luta? Houve um momento complicado, porque há um momento em que nós estamos durante a luta e eu precisava ficar em pé com o apoio do pé que estava lesionado, e eu não estava conseguindo ter força suficiente no pé para subir e ficar em pé. Mas consegui ter força e de algum jeito subi, e foi o que me deu a vitória. Ok. E qual foi a chave dessa vitória, nesse caso? A chave dessa vitória acredito que foi a força dos meus colegas e acreditar a 100% que eu podia vencer e que eu estava bem o suficiente para lutar. Ok, boa. E esta cena, né? Como é que começou? Acho que fomos um pouquinho naquela. Pulamos já para o assunto do momento, que é a competição. Eu ouvi tantos tronos nas redes sociais, Marco conseguiu, ele conseguiu de novo, epá. Então, mas agora eu vou perguntar, né? Como é que surgiu essa tua paixão pelo jiu-jitsu? Há quanto tempo o Marco, desde quando que o Marco entrou para esta vida? Eu entrei no jiu-jitsu há sensivelmente 10 anos, coisa parecida, e foi por meio de um tio meu que já lutava. Ele primeiro fazia judo, eu via as competições dele, achava bué fixe, luta, desportos de contacto e tudo mais. E depois comecei a vê-lo a treinar jiu-jitsu. Eu falei, pô, isso é muito fixe, quero experimentar e treinar também. Então ele levou-me a treinar, fiz um treino experimental, na altura era a Academia Fight Society, se não me engano. Ok, foi famosa, Nova já ouvi falar. É muito conhecida pelos treinos de Sim. karaté, kickboxing Sim. e tudo mais. E eles tinham jiu-jitsu, e foi onde eu fiz a minha primeira aula experimental de jiu-jitsu. E treinei e achei super, super fixe. E falei, pô, vou começar a fazer isso. Então, depois não segui em frente, passou um tempo e acho que uns meses depois levei um primo meu para os treinos dele. Ele já treinava jiu-jitsu. Levei um primo meu treino de jiu-jitsu e disse, pô, treino de jiu-jitsu, vou te acompanhar para ver e conhecer. E nesse dia tive mesmo contato com uma academia, uns treinos, e um professor de lá chamou-me para treinar, convidou-me, e no dia seguinte eu fui, fiz o meu primeiro treino, e depois houve esta história. Foi a história, né? Todo mundo E queremos saber, né? Acho que os internautas já vão querer saber. Com quantos anos o Marcos ingressou no jiu-jitsu? Eu comecei a fazer jiu-jitsu, se não me engano, com 10, 11 anos. Acho que tinha feito 10 anos. Okay. Acho que foi isso. E qual foi as mais dificuldades de lá para cá? De lá para cá, acho que as minhas dificuldades foram conseguir, de facto, conciliar treino, estudo e algumas atividades extra a isso, tipo jogar futebol, coisa parecida, porque há muito choque, os músculos às vezes não reagem igual e há sempre muitas lesões, é difícil. Ok. E nesta caminhada, quais foram as tuas conquistas que mais marcou o Marco? E sendo que poderá, vimos que aí tem tantas medalhas, é um atleta medalhado, acho que aí tem média de total, acho que estão umas 40 e tal medalhas, visto que o Marcos está com algumas no pescoço, ele vai poder nos explicar as mais importantes que ele carrega aqui, uma delas, né? Por favor, Marcos, podes começar? Da minha caminhada no jiu-jitsu e medalhas ou conquistas, eu comecei com este campeonato, é para mim um dos mais marcantes. Foi a minha primeira medalha. Foi um campeonato em Benguela, tem aqui a data, 2018. 2018. Foi a primeira competição que eu medalhei. Muito bem. Então podem ver. Posso deixar aqui, né?
Pode ficar Para ter aqui. também o peso já. Foi em 2018, foi a primeira vez que eu medalhei. Tive 2 lutas nesse campeonato, ou 3, foram 3 lutas nesse campeonato, e foi a primeira vez que eu medalhei. Depois de muito tempo a lutar e perder e continuar e lutar e continuar, e nesse dia eu falei, poxa, é mesmo possível. Se dessa vez fiquei em segundo, a próxima eu vou conseguir, eu vou ser capaz, tenho que treinar mais. Foi aqui, faltou pouco. Então, depois só continuei a treinar, treinava, ganhava, perdia. Depois chegou o dia que venci esta medalha aqui, que foi a minha primeira medalha de ouro, já tem algum tempo, foi a lutar pela Federação dos Emirados Árabes Unidos, em 2018 também, foi um International Pro, aqui em Luanda. Ok. Já tem algum tempo, essa medalha já está mais antiga, um pouco mais desgastada. Muito bem. Pode me dizer, né? Como é que foi esse campeonato? Foi um campeonato que eu estava bem decidido a vencer, bem focado a ganhar e a lutar e dar tudo de mim. E nesse dia eu tive 4 lutas, venci a primeira por finalização, a segunda também, e depois a terceira acho que venci por pontos, e foi uma vez que eu ganhei, ou melhor, a primeira que ganhei ouro, Claro. e todo mundo ficou muito feliz comigo e o pessoal todo vibrou pela resiliência de estar sempre a lutar, sempre a treinar, mesmo com as derrotas. Foi muito bom, foi um campeonato super divertido para mim. Poxa, vamos dar continuidade. Temos muitas medalhas aí, né? Tem aqui algumas. Só, olha, é realmente satisfatório, né? Ser um atleta medalhado. Sei que muitos gostariam de ter. É só trabalhar, e que com a força de Deus tudo é possível, né, Marco? Exatamente, tudo. Sim, então. E como é que avalias a tua evolução como atleta? Olha, podes tirar, esse é muito peso. Se não incomoda, pá, pode ficar, né? Algumas sim, mas outras é melhor tirar porque é muito peso. Peso grande, dói bastante o pescoço. Vou tirar aqui algumas. Acho que as outras podem ficar. Essas outras podem ficar. Boas. E como é que, como eu já perguntei, né, como é que tu avalias a tua evolução como atleta? Acho que como atleta, a minha evolução eu diria que está a ser surpreendente. Esses anos todos na modalidade, acredito que não haveria forma melhor de estar agora ou velocidade para evoluir. Depois de 10 anos sinto que sou um atleta muito bom e extremamente capacitado para lutar em qualquer evento, com qualquer outro atleta que seja da minha faixa, do meu peso, porque treino numa academia muito boa e que sinto-me super preparado para qualquer luta ou evento, e mesmo como professor ou instrutor a dar uma aula de jiu-jitsu, quer seja para crianças ou instruir alguém novo. Ok, e existe alguma área do teu jogo que ainda procuras melhorar? Procuro, há muitas áreas. O jiu-jitsu é um campo muito amplo, é um campo muito vasto, e nessa modalidade nós temos, pelo menos no jiu-jitsu, temos 2 formas de lutar, que não é bem em pé e no chão, mas é a passador ou guardeiro. Claro. E quem faz guarda é aquele que normalmente defende, fica mais pelo chão. E quem passa é o que está sempre a lutar por cima. Normalmente ele é muito bom de derrubes, é um atleta um pouco mais rápido, alguns mais entroncados. E eu sempre optei por ser o guardeiro, porque sempre fui mais franzino, sempre fui mais magro, sempre fiquei mais por baixo. E sempre tive a qualidade de ser muito elástico, posso assim dizer, né? Sempre fui muito alongado, então conseguia lutar por baixo e gosto muito de lutar por baixo. E do meu jogo,
acho que ainda muito a aprimorar quanto a passagens como passador. Ok. E o que é que te diferencia dos outros atletas? Eu acho que é a minha resiliência, a vontade de estar sempre a evoluir e continuar a lutar. Ok. E o que é que falta? Não, ou bem melhor, de todos os atletas que o Marco já competiu, quais são os que, pelo menos os que o Marco lembra, né? Os que deram mais trabalho, ou que o Marco sabia que vai ser uma luta mesmo difícil? Quais são esses atletas? Lembro-me de 3 atletas. Um, quando eu era muito, muito novo, na altura faixa cinza e preta, ele já era amarelo. Agora eu não me acordo do nome, mas era um atleta muito duro naquela época, que todo o campeonato cruzávamos os dois e era muito duro de lutar com ele. Poucas vezes ganhei uma vez ou 2 e o resto ele venceu. Depois, quando cheguei para a fase juvenil, lá após 16 anos, 17, enfrentei um outro desafio, já entrando na faixa azul. Conheci um atleta de Benguela muito duro, que até hoje quero ter a oportunidade de desforrar e lutar com ele. É para dizer É um atleta muito, muito bom e sempre despertou em mim aquela necessidade de treinar para estar forte e poder lutar com ele. E depois, já agora na fase adulta, mais para frente, um atleta que para mim é muito duro e dos melhores da minha categoria e faixa, que é o Ruben Carvalho, que é um atleta da Z1, muito, muito duro, já nos defrontamos várias vezes. Ele já conseguiu algo que eu ainda almejo chegar, ele já conseguiu ser campeão do mundo. Eu estou ainda atrás desse sonho. E já nos defrontamos várias vezes aqui, ele já me ganhou muitas dessas vezes, eu ganhei sensivelmente 3 vezes das vezes que lutamos e continuamos sempre a lutar, somos bons amigos e mantemos essa boa relação no jiu-jitsu, sem aquela de ser inimigos, mas apenas dentro do tatame, adversários e a luta é porrada sempre. Claro, sim. E nesse caso o Marco treina em qual academia? Nesse caso, qual academia nesse caso? Eu sou atleta da Gracie Barra, Angola. A academia encontra-se na Marginal, ali na rua João Barros. Temos outras 3 aqui em Angola. Tem 4, perdão. Tem uma no Valade, tem outra na Talatona e uma no Patriota. Espero que o Marcos me convide um dia para experimentar só o jiu-jitsu. As portas estão sempre abertas, se quiseres podemos marcar um treino e desfrutar e conhecer muito dessa arte. E como é que é lá na Gracie Barra? Sendo uma das melhores academias em Angola, né? Se não tem erro. Como é que é o... Como é que as coisas lá acontecem? Bem, a Gracie Barra é uma academia com um clima, um ambiente super saudável, é muito bom. Somos uma academia recheada de crianças, então é sempre um ambiente divertido, engraçado. E quanto a colegas e professores, é super tranquilo, temos uma relação entre amigos, com senhores mais velhos, com jovens, é muito, muito fixe de estar lá e poder partilhar tatame e conversar pós-treino com muitos daqueles e partilhar sempre experiências de tatame e da vida em si. É super, super fixe, que abre portas para muita coisa e sempre ajuda a evoluir enquanto pessoa e atleta. Ok. Agora uma pergunta assim meio divertida, né? Imagina, essas 2 medalhas no teu quarto. Estás a conhecer uma menina, essa menina entra no teu quarto. O que é que ela, o que é que ela disse, ou elas dizem sempre? O que é que elas dizem sempre? Normalmente as pessoas que entram para o meu quarto e veem as medalhas, antes de explicar, né, eu particularmente, né, tenho o hábito de, tipo, apesar de elas estarem expostas e assim arrumadas, eu escondo as medalhas, ponho assim alguma coisa a tapar, alguma coisa à frente delas. Mas quando tiro e alguém vê, tipo, uau, pô, então és mesmo mau, bate mesmo bués, isso tudo, não sei o que. Então aqui estou segura. Estou segura. Então já posso abusar. Realmente as pessoas dizem sempre. Ok. E como é que o Marco avaliou o crescimento do jiu-jitsu em Angola?
Pô, o jiu-jitsu em Angola, acredito que hoje já está um nível grande. Ainda há muito, muito para evoluir, mas é uma coisa que já evoluiu bastante. Na altura que eu comecei a treinar, eu me recordo de só conhecer, acho que umas 5 academias. Na altura eu também conhecia pouco, mas conhecia acho que umas 5 academias aqui em Angola. E hoje já temos academias no Patriota, já temos academias lado, até né? no Zango, temos academias, várias academias em Benguela, já temos academias até no Lubango. Isso é muito, muito Bom, fixe. No Namibe, ver que o jiu-jitsu já se expandiu a esse nível em Angola é muito, muito fixe. Ok. E o que é que falta, na tua ótica, né, para atingir um outro nível cá em Angola? O jiu-jitsu. Acho que há um outro nível cá em Angola, acredito Para que atingir, nesse caso. só precisamos ter mais professores, mais gente que queira dar aulas para expandir o jiu-jitsu e explorar outros horizontes, outras zonas daquilo que pode dar lucro e pode ser bom jiu-jitsu aqui Ok. em Angola. E como é que tu vês essa nova geração de atletas, nesse caso, angolanos? A nova geração de atletas está muito, muito forte, está muito boa, porque nós hoje temos acesso a coisas que antigamente eu pouco pensava. Ok. Nós hoje olhamos muito para a preparação física, olhamos muito para aquilo que é a nossa condição física, estarmos fortes, não só mentalmente e tecnicamente, mas fisicamente também para enfrentar outros atletas e estar sempre pronto para uma luta. Ok. E o que é que achas que as entidades desportivas podem fazer para ajudar a modalidade nesse caso a crescer mais e mais? Entidades desportivas, no caso. Nesse caso, o foro do jiu-jitsu, nesse caso. O que é que essas entidades desportivas podem fazer, nesse caso, para termos o jiu-jitsu mais elevado? Mais patrocínio, competições com dinheiro, pagar Sim. os atletas, porque eu acho que, do que eu já pude ouvir, né, é que os atletas competem, pagam as inscrições, mas, no final das contas, ganham e não recebem nada. Há muito disso também. Hoje nós competimos muito para a Federação dos Emirados Árabes Unidos, que é uma grande federação, e muitos de nós competem pelo título de ser o campeão e angariar pontos para o ranking do mundial, continental e dos países, né? Para assim, no final do ano, quando é a altura do mundial, o pessoal ter um patrocínio da organização, os primeiros do ranking têm um patrocínio da organização para lutar o mundial e conquistar o prémio e ser remunerado por esse prémio do mundial. Mas hoje, a nível nacional, já temos muitas organizações não digo, né? Mas temos algumas organizações que já fazem pelos atletas, assim como da competição recente que tive, que é uma iniciativa muito boa de uma organização que é o Liga BJJ, que partiu de um atleta que teve essa ideia fora da caixa de começar ou criar uma organização que possa premiar e mostrar o nome de grandes atletas que temos aqui no nosso país e poder remunerá-los depois de uma luta ou mostrar alguma coisa que eles façam. Tivemos também o Osoma, que abriu portas para muitos, muitos atletas, que foi o campeonato de lutas casadas, o evento que mais pagou e melhor pagou atletas, e foi um show de jiu-jitsu e é algo que mostra como muitos atletas estão bem prontos para lutar e com muita, muita qualidade aqui. E outra coisa são realmente os patrocínios, porque muitos atletas esforçam-se bastante para poder mostrar o seu talento dentro e fora da Angola, quer seja dentro do continente africano, em competições como na Tunísia, Egito, muito famosa na África do Sul, como os atletas vão. Um grande, grande problema para nós atletas são os patrocínios. Claro. Né? É muito difícil para nós termos um ou outro patrocínio e mesmo arranjar hoje em dia patrocinadores que acreditem na arte e em nós como atletas para impulsionar e dar-nos essa oportunidade de mostrar, mas hoje em dia temos alguns que conseguem e fazem por isso e é
muito bom ver que já há certas oportunidades. Ok, muito bem. E quais são os teus objetivos para os próximos anos? Para os próximos anos, eu tenho um objetivo muito, muito fixo na minha cabeça já desde muito novo, é que eu um dia vou treinar e vou lutar tanto que serei o melhor do mundo e serei o campeão do mundo nessa arte. E é isso que eu até hoje tenho em mente Já e faltou eu muito. quero muito. Já Agora- faltou agora muito, falta hoje pouco, acho que né? estou mais perto a cada dia. E é isso, esse ano temos agora o Mundial, tivemos a confirmação recentemente do Mundial em Abu Dhabi e vou continuar a treinar e estar bem focado para lutar nesse Mundial. Estamos garantidos que o Marcos estará lá no Mundial. Temos fortes luzes de que estarei nesse Mundial. Ok. E que competições pretendes disputar em breve? Em breve eu queria muito disputar uma competição no Brasil, que é onde tem atletas muito, muito fortes Ok. e é a concentração do jiu-jitsu a nível mundial e tem atletas super fortes e quero lá testar a minha qualidade enquanto lutador, etc. Para ver se estou pronto para o desafio. Ok. E sonhas em representar Angola em mais eventos internacionais? E quais são esses eventos? Certamente há super eventos ao longo do mundo onde posso mostrar o nome de Angola, há o campeonato africano das federações, há o campeonato mundial também, onde até hoje espero eu poder ser um dos, ou o primeiro, atleta angolano campeão do mundo, porque até hoje não tivemos um atleta angolano que foi campeão do mundo pela AJP ou pela IBJJF, que são as duas federações grandes. Na faixa preta ainda não tivemos e acho que seria muito bom ter um atleta angolano e queria muito que fosse eu um dos ou se não o primeiro atleta. Ok. E como é que é a questão da nossa seleção de Jiu-Jitsu? Marco já integrou? Ainda não consegui integrar na seleção, não por falta de oportunidades, mas calhar por não conseguir estar nos campeonatos ou nas seletivas para a seleção, Claro. porque acontece que fico ou lesionado ou há pouca visibilidade ou pouco anúncio disso. Claro. Mas acredito que a seleção é muito boa, tem atletas muito, muito preparados e vimos agora um grande resultado que foi quando conquistamos o campeonato africano. Ok. E que legado o Marcos gostaria de deixar no Jiu-Jitsu? No jiu-jitsu acho que eu gostaria de deixar o legado de que o jiu-jitsu não é só uma arte, é algo que te abre muitas portas para o mundo. Hoje em dia, acho que um dos grandes instrumentos para network, e vemos que há muitos empresários, muitos homens ao redor do mundo com bastante poder financeiro que já entram para o jiu-jitsu, já querem explorar esse mundo que é de despertar emoções e contato com outras pessoas. É muito, muito bom. Eu gostaria de deixar esse legado ao mundo, que o jiu-jitsu pode ser muito mais do que uma simples modalidade de luta e uma arte marcial. Ok. E falando nesses grandes empresários, o Marcos tem algum apoio? Olha, eu tenho felizmente o apoio do meu pai e de poder contar com ele e outros membros da família ou até colegas para eventos ou lutas ou coisas parecidas, mas muito do meu pai e isso eu sou muito, muito grato por tê-lo. E tenho também parceria com uma empresa de bebidas hidratantes que contém eletrólitos e sais minerais, que é a Upgrade Angola, que é uma iniciativa de jovens também de cá. E essas bebidas servem para hidratação e fornecem-nos os sais minerais necessários para termos os músculos sempre nutridos e fortes para disposição em lutas e treinos. Então é o que muito me ajuda para recuperação pós-luta ou antes-luta, porque é muito importante termos os músculos bem fortes e com água, porque é deles onde sai a força e a energia. Isso é muito bom. E que conselhos deixas para os jovens que enfrentam algumas dificuldades, nesse caso na vida do jiu-jitsu, patrocínios e tudo mais? Eu acho que o segredo é simplesmente continuar a treinar e acreditar que um dia
alguém vai olhar para o teu jiu-jitsu diferente, alguém vai ver em ti potencial e ter a iniciativa e arriscar em patrocinar para ver aquilo que tu podes fazer e tu poderes mostrar aquilo que tu és capaz de fazer. E que mensagem deixas para os teus, nesse caso, ou melhor, apoiantes? O que eles podem esperar do Marcos daqui para frente? Para as pessoas que gostam de mim e me apoiam, eu gostaria de deixar a seguinte mensagem, que sinto muito, muito grato por ver que há pessoas que gostam muito de mim, admiram a forma como luto e mostro o meu jiu-jitsu, assim como estar ainda estupefacto pela forma como o jiu-jitsu já ganhou perspectiva, já ganhou lugar em sítios grandes, já temos hoje federações grandes a apoiarem, a mostrarem que o jiu-jitsu é muito grande, é maior que aquilo que um dia já pensamos ser. E para aqueles que gostam de mim, do meu trabalho, posso dizer que podem esperar muito de mim ainda e que o jiu-jitsu ainda é algo para mim que não vai parar por agora e podem esperar um marco no Mundial, um marco no Africano e continuar a torcer e que eu darei o melhor de mim hoje e sempre. Ok. E na questão, vou só entrar num tema aqui rapidinho, a questão da visibilidade dos atletas. Como é que hoje o Marcos vê essa questão? Porque há uma necessidade do atleta de jiu-jitsu ou qualquer outra modalidade deve produzir conteúdo daquilo que faz. Uhum. Temos poucos atletas que são grandes lutadores, mas não têm reconhecimento do público, nesse caso. Tem, assim, da organização, sabem que esse bate. Mas agora, o pessoal em si não conhece. O que é que o Marcos vê? Como é que podemos melhorar isto? Vejo que é difícil, mas uma coisa que dá pouco conhecimento, ou que ajuda pouco no conhecimento dos atletas, é canais ou grupos que possam mostrar atletas e estar a fazer recaps ou highlights de certos campeonatos e lutas e mostrar alguns dos grandes atletas em certas categorias. Ok, boa. E falando nisso, Marcos, gostaria de deixar, ou melhor, alguma mensagem para os fãs da TA Sport Talent, ou o que é que pensa sobre a TA Sport Talent, visto que um canal surgiu com esse intuito de mostrar ao mundo os atletas? Eu deixo a seguinte mensagem àqueles que são espectadores e que gostam do teu trabalho. Okay. Assim como eu fiquei deslumbrado ao ver e conhecer um pouco mais do vosso trabalho enquanto organização e eu principalmente pela iniciativa de mostrar vários talentos, não só no jiu-jitsu, mas como em diversas modalidades que há no nosso país. Isso é super bom porque abre portas a muitos atletas, muitos jovens que querem ser grandes nas suas modalidades e têm um sonho de realmente ser grande, assim como eu. E então só tenho a agradecer por essa iniciativa e que continue a acreditar no teu trabalho, assim como eu, de mostrar e abrir portas para vários jovens do nosso país. Okay. E o Marcos gostaria de deixar alguns abraços, uma mensagem para alguém que tenha acompanhado sempre, seus fãs, mãe, pai, irmãos? Um abraço à minha família, gosto muito deles e saber que posso sempre contar com eles. Em especial um abraço e de muito carinho ao meu pai, que sempre me apoiou em todos os desafios que tive, todas as competições. Ele sempre olhou para mim e perguntou: queres? Estás pronto? E sempre esteve lá na minha beca, ele e a minha mãe, em todos os campeonatos que tive, sempre a apoiar, sempre na retaguarda. Muito, muito especial a minha mãe, que em todos os campeonatos está presente. Todo mundo que me conhece e me vê a lutar conhece a minha mãe, reconhece que ela está sempre lá para apoiar a mim, os meus irmãos e até os meus da academia. É muito, muito bom e queria mesmo um grande abraço, um grande beijo à minha mãe e também a outros familiares e colegas da academia, o pessoal todo da Guidaguense e Barra Angola. Um forte abraço a vocês e espero sempre contar convosco futuramente para tudo que vier e vier no mundo do jiu-jitsu. Ok, Marcos, muito obrigado por esta entrevista, que continua a inspirar a juventude angolana e a conquistar medalhas para o nosso país. A TA Sport Talent deseja-te muito sucesso dentro e fora dos tatames. Muito obrigado. Sucesso nessa caminhada aí.